Terminado o Campeonato Goiano com a conquista do Atlético, chegou o momento dos comentaristas da Sagres escolherem a seleção do Campeonato Goiano. Independente de esquema tático, hein? Olha, em todas as votações do Tim, do Lopes, do Evandro, do Kleber e do André Isaac, tivemos 4 unanimidades. O goleiro Tadeu, os atacantes Vinícius e Nicolas do Goiás e ainda o Marlon Freitas, meio-campista do Atlético. O Humberto Louser teve 4 dos 5 votos, já que teve um companheiro que elegeu o Edson Silva, ele que foi responsável pela arrancada do Iporá até a semifinal como o melhor técnico do Goianão também. Então, comentarista por comentarista, veja como ficou a seleção de cada um deles do Campeonato Goiano. Não é tão fácil escolher uma seleção dos melhores de um campeonato que foi tão bem disputado. Qualquer seleção que eu fizer aqui vai ter discussão. Alguém vai achar que merecia um jogador estar em determinada posição e que outros não tiveram méritos para jogar nessa seleção. Mas, de qualquer forma, nós temos que escolher aqui 11. Eu fico com o Tadeu, goleiro do Goiás, embora tenha tomado tantos gols no Campeonato Goiano, não enfrentando clássicos, apenas os 2 da final. Mas ainda assim foi, para mim, o melhor. Dudu, lateral direito do Atlético, inquestionável. Fico com Renato como zagueiro. Reinaldo do Goiás, o Renato do Vila, Reinaldo do Goiás. E o Arthur Henrique, do time do Atlético. Meio campo aqui um pouco complicado, mas pelo crescimento do Shailon nos jogos finais, que é onde o jogador mostra quem é verdadeiramente, eu coloco o meio campo do Atlético. Baralhas, Marlon Freitas e Shailon. E na frente, Mateuzinho do Vila Nova, Nicolas do Goiás e Vinícius do Goiás. Para mim essa é a seleção de maior destaque. E coloco como técnico Edson Silva do Iporá, que teve o melhor aproveitamento, pegando um time que estava praticamente rebaixado e levando a uma semifinal do campeonato, tendo apenas uma derrota. Então esta é a minha seleção. Minha seleção do campeonato tem 2 esquemas para ser utilizados, tanto no 3-4-3 como no 3-5-2. Vai depender do técnico Humberto Louser, que para mim foi o melhor disparado desse campeonato goiano. Desde que ele chegou, o Atlético só cresceu na hora certa e conseguiu o título eliminando seus 2 maiores rivais, tanto o Vila Nova na semifinal como o Goiás na final. Então minha seleção ficou a seguinte: Tadeu, goleiro do Goiás. Sistema defensivo: Dudu, Wanderson do Atlético e Reinaldo do Goiás. No meio campo, Felipe Bastos do Goiás, Marlon Freitas, Jorginho, Shailon do Atlético e Mateuzinho do Vila Nova. E no ataque a dupla Nicolas e Vinícius do Goiás. A minha seleção do campeonato tem 6 jogadores do time campeão, o Atlético, 4 do vice-campeão, o Goiás, e 1 do terceiro lugar, o Vila Nova. O técnico da minha seleção é o técnico campeão da competição. Vamos aos nomes: goleiro Tadeu do Goiás, lateral direito Dudu do Atlético, zagueiro central Reinaldo do Goiás, quarto zagueiro Renato do Vila Nova e lateral esquerdo Arthur Henrique do Atlético. Muito contestado quanto à marcação, mas extremamente eficiente no apoio. O meio-campo é todo atleticano: Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho. O ataque: Shailon do Atlético, Nicolas do Goiás e Vinícius do Goiás. O técnico é o Humberto Louser do Atlético, que desde que assumiu a equipe não perdeu nenhuma partida e ainda foi o técnico campeão. Vale aqui citar o trabalho de 2 outros técnicos que se destacaram muito neste ano no Campeonato Goiano: o Lucas Oliveira no Morrinhos e o Edson Silva no Iporá. Os 2 assumiram os respectivos times na faixa do rebaixamento e levaram as equipes à fase semifinal com pequeno investimento. São estes, então, os meus destaques do Campeonato Goiano de 2022. A minha seleção começa com o goleiro Tadeu, da equipe do Goiás. Na lateral direita, o Dudu, da equipe do Atlético Goianiense. Na esquerda, também um lateral do Atlético, o Arthur Henrique. Na dupla de zaga, um do Vila Nova e outro do Goiás. Reinaldo, zagueiro do Goiás, e o Renato, da equipe do Vila. No meio-campo, Regis Potiguar, da equipe do Iporá, o primeiro homem de meio-campo. Depois o Marlon Freitas, da equipe do Atlético, e o Jorginho, o camisa número 10 da equipe rubro-negra. No ataque, Mateuzinho do Vila Nova,
Nicolas de centroavante, Nicolas do Goiás, e o Vinícius da equipe do Goiás. Técnico Humberto Louser da equipe do Atlético. Portanto, essa a minha seleção do Goianão 2022. A minha seleção do Campeonato Goiano 2022 ficou assim. Goleiro Tadeu do Goiás. Não brilhou na final, mas foi o jogador mais regular, o goleiro mais regular até a fase semifinal. O lateral direito é o Douglas do Iporá, que até está acertado com o Goiás. Já gostei dele no primeiro jogo, empate em 2-2 com a Aparecidense, e foi fundamental, principalmente na semifinal, nos jogos contra o Goiás. Os zagueiros, Wanderson do Atlético. O Wanderson até falhou nesse último gol do Nicolas na final do Campeonato Goiano, mas foi um jogador muito regular. E o Renato do Vila Nova, que foi um jogador muito equilibrado, né? Foi o jogador mais importante no sistema de defesa do Vila Nova. Na lateral esquerda não tivemos nenhum grande jogador, mas pela semifinal e final eu fico com Arthur Henrique do Atlético. No meio-campo, Marlon Freitas fez uma grande final, 2 gols na final para um volante, então é meu primeiro volante. Jorginho cresceu na reta final, embora não tenha participado da finalíssima, mas foi muito importante no primeiro jogo e também na semifinal. E o Shailon, que foi importantíssimo na reta final do time do Atlético. O meu ataque ficou com Mateuzinho do Vila Nova, foi um jogador que disputou artilharia até o último jogo, com 7 gols. O Nicolas, o artilheiro do campeonato, com 8 gols, e o Vinícius, que foi o principal jogador do campeonato até a primeira partida da final. Então essa é a minha seleção do Campeonato Goiano 2022. Viu só? Cada um montou a sua seleção. O time foi diferente, colocou no esquema 3-5-2, mas está valendo. O importante é dar o recado. E somando todos os votos, a seleção no geral ficou assim: Tadeu, Dudu, Renato, Reinaldo e Arthur Henrique. O meio-campo com Marlon Freitas, Jorginho e Shailon. Um volante, 2 meias ou 3 meias. Faça aí a sua escolha. Na frente, Vinícius, Nicolas e Mateuzinho do Vila Nova. O técnico, Humberto Louser, campeão com o Atlético.